Orientação sexual, todo ser humano tem. Você pode ter uma orientação sexual pela pessoa do mesmo sexo, que a gente chama de homossexual. Você pode ter orientação sexual por pessoas de sexo diferente, são os heterossexuais, ou por ambos os sexos, que seriam bissexuais. Então isso tem mais a ver com a sua sexualidade, sua prática sexual, seu desejo. Isso é a orientação sexual. A identidade de gênero é como você se sente e como você se representa socialmente, que pode ser conforme seu sexo biológico, ou seja, masculino ou feminino, ou diferente do seu sexo biológico. Então nós temos as travestis e transexuais, que podem ser homossexual ou pode ser heterossexual, mas que tem uma identidade de gênero que se diferencia do seu sexo biológico. Identidade de gênero, né? E quando é estabelecida se é do sexo feminino, sexo masculino. E a orientação sexual é quando a pessoa escolhe, pra mim é uma questão de escolha, se ela é heterossexual ou se ela é homossexual. A orientação sexual é por quem você se sente atraído. Identidade de gênero é quem você é. A orientação sexual, eu acredito que seja quando a pessoa simplesmente tem interesse por uma pessoa do mesmo sexo, a grosso modo. Identidade de gênero é como a pessoa se enxerga, em qual gênero ela se enxerga, independente da fisiologia, não sei se é a palavra, fisionomia, como homem, como mulher, como qualquer outra coisa, não sei, que ela queira ser. São conceitos diferentes, mas que tem muita confusão social, conceitual ainda. E a identidade de gênero é uma como as pessoas se relacionam com ela mesma, como ela se percebe em relação ao próprio gênero, em relação aos papéis de gênero que lhe foram impostos, né, pela sociedade desde o seu nascimento. A orientação sexual é para onde ela direciona o desejo da pessoa em relação ao gênero da pessoa desejada. E isso desde sempre gera muita confusão dentro e fora da comunidade LGBT. Um gay muito comumente é visto como uma mulher com defeitos, digamos assim, ou um homem que quer ser uma mulher, porque existe aquele estereótipo, né, que o desejo correto da mulher é o hétero, quer dizer, para desejar um homem tem que ser mulher, então eles partem da premissa de que se um homem deseja um outro homem, é porque ele na verdade é uma mulher. E o mesmo acontece com pessoas trans. Se alguém que é reconhecido como homem, se identifica como trans, ele faz uma lógica reversa e malucada de que ele na verdade ele está querendo ter relação com um homem, então ele está virando uma mulher para esse fim. Eles seriam uma espécie de gays desenvolvidos. E esses conhecimentos estão se construindo ao longo das décadas, assim, e é bom que se esclareça isso mesmo, e existe essa distinção básica entre essas duas instâncias, gênero e sexualidade. Na verdade, são exemplos deploráveis, muito ruins, que ainda existem no pleno século XXI países com esse tipo de prática. A homossexualidade ela não é crime, ela não é doença e ela não é pecado. Ela é uma característica do ser humano e os países que os tratam assim é que devem ser penalizados. O que nós temos visto é que em alguns países os homossexuais são torturados e tem leis que penalizam e que tem até pena de morte. Então é lamentável que ainda exista na humanidade esse tipo de exemplo. Mais uma vez, eu uso o exemplo de Jesus. Não vejo ele agredindo, não vejo ele humilhando, né? Nós podemos ver passagens bíblicas que pessoas da época que eram consideradas imorais, elas eram apedrejadas em praças públicas. Então eu não acho certo isso. Não acho certo com base com os meus princípios, com o que eu acredito. Não acho que isso deve ser feito com absolutamente ninguém, independente do sexo, independente da orientação sexual, independente de qualquer coisa, isso não se faz com ninguém. Close errado, retrocesso e não. Por mais que a maioria, né, das pessoas da nação concorde com isso, ainda assim eu acho que o Estado deve controlar isso. Acho que nenhum ser humano, de qualquer identidade de gênero, de qualquer orientação sexual, de qualquer etnia, deve ser exposto a qualquer tipo de situação de tortura, de agressão física dessa forma. Deveria haver uma intervenção do Estado ou de alguma organização, por exemplo, que respeite os direitos humanos. Minha visão sobre isso e a minha perspectiva até política é libertária. Eu jamais, obviamente, concordaria com isso de maneira alguma. Meu princípio é de que tudo é permissível desde que aquilo não afete a vida da outra pessoa diretamente.
E, de novo, muitos desses lugares acontecem isso por causa da religião. Ou pelo menos é uma desculpa, né? Na verdade, não, ela simplesmente está envolvida, mas ela é uma desculpa para que se faça barbáries, assim. Qualquer coisa que seja contra a liberdade, desastroso, assim. O Estado não pode dizer o que você tem que fazer, o que você deixa de fazer. Mesmo se aquilo, o que não é o caso, obviamente, mas mesmo se aquilo vai te matar, mesmo se aquilo vai te fazer mal ou te fazer bem, o Estado não tem esse direito. É isso, esse é o princípio. Parece muito Brasil, né? Na verdade é o Brasil ontem, digamos assim. Mas eles viveram pra história. Todos eles costumam ter um viés teocrático muito forte. Essa homofobia geralmente são todas importações do Ocidente. Grande parte delas. Inclusive tem um documentário que fala da homofobia na África. Fala quanto os evangélicos norte-americanos estão fazendo uma colonização ideológica na África e levando a homofobia pra lá, inclusive. Vários dos países que criminalizam a homossexualidade são de lá, do Oriente Médio, e precisa um trabalho, talvez, internacional de defesa dos direitos humanos, de desenvolvimento desses locais para que os direitos humanos dos gays sejam respeitados. A questão da doação de sangue. Heterossexuais podem doar sangue e ainda nós temos uma resolução arcaica e com que gays ou pessoas que fizeram sexo com pessoas do mesmo sexo não podem doar sangue. Além de ser uma violação a um direito, é uma violação aos direitos da população. Num país onde a gente precisa ter campanhas para que as pessoas possam doar sangue, nós temos uma legislação que impede que os LGBTs e que os gays doem sangue. Então isso é um direito que a gente não tem. Na minha cabeça, né, como heterossexual, eu não sei dizer quais seriam esses, porque agora eu até reparei que nós não pensamos em questão dos direitos de homossexuais, o que é igual, o que é diferente. É uma coisa da qual eu não posso falar, porque realmente nunca tinha me passado pela cabeça quais são esses direitos, se são os mesmos ou se não são. Direito de casar, por exemplo, né? Que casais heterossexuais vão lá no cartório, caso um coloca o nominho do outro e tá tudo certo. Para casais homo, nem todos os países têm essa possibilidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, comemorou-se muito, né, a vitória que a comunidade LGBT teve. Porque isso é uma coisa que realmente é um avanço que veio assim, chegou tarde. Já passou da hora. Em outros países a gente ainda tem que lutar muito por isso. Eu li um pouco sobre a questão da união estável, né? Parece uma lei. Algumas coisas são modificadas há muito pouco tempo, mas era a questão de herança, por exemplo. Não entendo muito sobre o assunto, mas no caso do casal homossexual não podia formalizar isso, não tinha como formalizar isso da forma que um casal heterossexual poderia fazer. Eu não sei se a lei mudou. Tem aqueles pequenos direitos que às vezes deixam de ser cumpridos, mas que é muito mais uma questão de nós aqui, cidadãos comuns, como protagonistas disso. A demonstração de afeto público, por exemplo, que é mal vista por alguns quando é um casal homossexual e aquilo passa totalmente despercebido como se fosse um casal heterossexual, entende? Acho que isso também são os direitos, direito a respeito, digamos assim. Direito à adoção é muito problemático ainda, mas... Quer dizer, pessoas gays podem adotar, mas elas podem adotar como indivíduo. Existe uma diferença legal da adoção de um indivíduo e da adoção de casal. Não é a mesma coisa. Uma coisa muito comum do dia a dia de direito social seria o direito à manifestação de afeto em público. Porque os homossexuais, eles têm que ficar se policiando. Têm que ver onde pegar na mão do parceiro, onde beijar. Existem aquelas ilhas de tolerância, né? Fora desses lugares, eles correm riscos de agressão, de xingamento, coisas recorrentes comuns em relação à homofobia. Na minha opinião, a palavra que mais comum socialmente é a palavra viado. Quase todos os dias, e aí quase todos os lugares eu ouço essa palavra que parece que já está no imaginário social e naturalizado. Às vezes as pessoas praticam homofobia e nem se percebem que estão praticando homofobia. Eu sempre digo que tem duas possibilidades que me chamar de viado. Ou pode levar um beijo, ou pode sofrer um processo. Então, dependendo de quem fala, dependendo do modo de como está se falando, ela pode ser uma relação de afeto positivo,
dependendo de quem fala e do modo como fala e qual o objetivo da fala, ela pode ser também de preconceito, de discriminação e de violência. Nosso movimento trata muito o outro como viado e como bicha. E isso não é ofensivo, é um código entre nós de reconhecimento, de coletivo, etc. Agora, uma pessoa fora desses grupos, dessa relação de afetividade ou dessa relação política, pode ser motivo de preconceito, de discriminação e de discurso de ódio. Então, portanto, a gente vai ter que sempre avaliar qual o objetivo dessa palavra, que pode ser uma reafirmação da nossa identidade, transformar algo negativo em positivo, assim como surgiu a palavra gay, a princípio era para desqualificar, inferiorizar, e se tornou a afirmação desse movimento, assim como a palavra bicha e viado também pode ser uma reafirmação da nossa identidade, do nosso coletivo e da nossa ação política. Eu acredito que deve ser para um homossexual uma coisa ofensiva, quando parte de um heterossexual. Já vi, né, em questão de homossexuais falando dessa forma um com o outro, né, viado, bicho, essas coisas. Mas quando isso parte de um heterossexual, para eles, eu vejo que é de uma forma ofensiva. Se a pessoa não gosta de ser chamada de viado, de bicha, de sapatão, de etc. e qualquer outro nome que você consiga inventar, não chame o seu coleguinha assim. Entretanto, depende de como você tá usando essa palavra. Se você tá realmente usando a palavra no sentido pejorativo para atacar aquela pessoa, é óbvio que ela não vai gostar. Entretanto, se você está usando a palavra, por exemplo, num contexto arrasou, viado, a pessoa não vai te xingar por causa disso. Então, acho que tudo é pautado no respeito. Como que se aplica isso? Sempre foi muito comum e a gente sempre foi ensinado a isso. E a gente tenta desconstruir de qualquer forma. Mas jamais vai ser apagado. Viado, qualquer outro xingamento que seja. O negócio é onde que isso se aplica. Eu falo com os meus amigos gays, entende? E eu faço umas piadas, eu me exponho a isso, assim, de me perguntar: será que isso é paia? Será que isso não é legal? Mas eu falo com eles têm abertura e falam comigo que tipo, tudo bem, porque a gente tá entre nós amigos. É uma questão de bom senso. O problema é quando eu queira colocar isso para as outras pessoas, entende? Com que eu não tenho uma intimidade, talvez. Eu acho que é possível a gente fazer piada disso sem ser preconceituoso. Por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, que ele faz uma piada com as coisas que a gente sempre ouviu, assim, dos negros e tal. E ele busca aquilo, em vez dele repreender e não falar, não, ele fala de forma engraçada, mas não ferindo a pessoa, entende? Então acho que é muito uma questão de bom senso. E isso é, obviamente, cultural, né? A gente aprendeu desse jeito. O problema é que a gente aprendeu que isso é uma ofensa. A gente tem que desconstruir essa imagem, porque isso sempre vai existir. Sempre vai existir esses rótulos, desses adjetivos. A gente tem que parar de ver isso como ofensa alguma hora, entende? A gente aprende lá, se chamar de mulherzinha, você é inferior quando a gente é pequeno. Mulherzinha quer dizer que você é inferior. Viado quer dizer que é inferior. Não, viado é viado. Tá, sou viado. É isso, é começar a encarar de outra forma, talvez. O hétero também tem, eu acho que ele tem um papel nisso aí, com o amigo dele. Quando vai lá e fala essas coisas que já estão culturalmente impregnadas na gente, assim. Ir lá e falar, é viado, isso é uma ofensa de fato. A indústria de ódio homofóbica, né, ela cria vários jargões para se referir àquele grupo alvo dessa repulsa. Né? Acontece com todos, com as mulheres, com os negros, com imigrantes, com ciganos e com gays, naturalmente. Daí veio todo esse jargão, viado, bicha, boiola. É sempre uma manifestação desse menosprezo, mesmo que ele não seja consciente. Nem sempre a pessoa que chama um gay de viado ou de bicha, ele vai pensar racionalmente que ele está reduzindo aquela pessoa a isso, mas eu acredito que em todas as situações seja uma redução, mesmo quando ele é usado entre gays. Particularmente não gosto desses termos, eu acho negativo que gays passem a utilizar, a adotar para si um jargão que é feito da indústria de ódio. A facilidade de adoção desses termos é mais uma expressão de homofobia internalizada, assim, porque não acho que outros grupos aceitem este tipo de adoção, por exemplo. É comum no meio gay as pessoas não se referirem aos outros pelos nomes, a pessoa simplesmente ser bicho ou viado, né? Você perde sua identidade pessoal, você passa a ser só aquilo. Eu não acho isso de forma nenhuma e não acredito nessa política de tentativa de ressignificação de uma parte do movimento. Na verdade, quem tem que ser corrigido é o homofóbico, não quem é alvo do discurso homofóbico. Se a pessoa está xingando outra, ele não tem que
mudar o significado daquele xingamento. A pessoa tem que parar de xingar, né? Eu acho até irônico que dentro do movimento LGBT eles aplicam para pessoas trans, mas eles acham que gays não precisa aplicar. Por que essa ressignificação tem que acontecer com os gays e não pode acontecer com as trans, por exemplo? Por que eternamente chamar uma trans de traveco vai ser ruim? Porque não aceita, porque isso é sinal de transfobia, e o transfóbico tem que mudar. E a meu ver é a mesma coisa, assim, uma pessoa chama outro de viado de bicha, ele que tem que mudar esse comportamento, não eu que tenho que passar a usar esses termos. Sair do armário é um gesto de libertação, se assumir e ser o que é. É impossível ser militante e ser feliz no armário. Acho que isso tem a ver com a sua felicidade. Agora entendo também que cada um tem um momento certo para sair do armário, porque não é uma decisão fácil. Numa sociedade preconceituosa, que discrimina, que pratica violência contra a nossa população. Então sair do armário, para mim, é o gesto mais político que tem na militância. É você dizer para a sociedade, eu existo, tem a ver com a sua existência e com a sua felicidade. É o gesto e a ação política mais importante da nossa militância. É preciso expor quem a pessoa realmente é. Se ela é homossexual, ela tem que expor. Porque eu creio assim que se ele não conta, ou se ele não expõe quem ele é, não vai dar em nada. A importância da pessoa sair do armário é mostrar que ela tá lá, que ela existe. Muitas das vezes, né, a gente vê o discurso que, não, essa população tá vindo de agora, tentam abafar. Foi isso que a sociedade sempre fez com a população LGBT. Falam, não, você fica lá no seu armário, você vai construir uma família heterossexual, não saia do armário. Sociedades seguintes, passam as décadas. Não, isso não existiu, olha pra trás, tá vendo? E não vai ter registros nunca se ninguém sair do armário, se isso continuar. Não vai ter registro de pessoas de décadas passadas que eram homossexuais, se todo mundo quiser ficar no armário. Graças a Deus, a nossa geração não é uma geração que quer ficar no armário. Eu gosto muito de ouvir que meus amigos saíram do armário, que o coleguinha da 8ª série é viado, e a coleguinha que estudou na 5ª série comigo, que sempre viveu as mesmas obrigações, né, de ser hétero que eu. Hoje em dia ela é sapatão também, então tamo junto, sai do armário, não precisa ficar lá. E nesse caso, acho que a pessoa se liberta mesmo, assim. Ela vai enfrentar. E quando ela faz isso, ela tá pronta pra enfrentar. Eu acho que nisso, a pessoa só ganha. Porque ela vai começar a vir, acho que muito mais gente verdadeira pra perto dela. Talvez afaste quem não devia ser. Acho que seja natural. E melhor que seja assim. Se for esse o motivo da pessoa se afastar. A expressão do que você é, de todas as formas, seja de todas as formas. Essa coisa do ser humano se negar, fazer uma pressão social, você vai se negar. É foda. Tem dois vieses da saída do armário que ela é importante. Primeiro que é a instância pessoal, né? Porque para você viver uma vida plena, você não pode estar eternamente preocupado em esconder uma coisa como se você estivesse cometendo um crime. E o segundo é a instância política, porque a conquista de direito, a desconstrução dos preconceitos só acontece com visibilidade, né? Para ter uma reivindicação política, uma reivindicação social, precisa haver sujeitos políticos sociais. Na medida que você está invisível, você não existe para fins políticos. Né? E você tem que sair do armário porque na verdade você foi colocado no armário, mesmo sem você ter consciência disso. Você tá lá vivendo sua vida, você não tá ficando com mulher, você não tá tendo nenhum comportamento hétero, manifestar um desejo ou hétero, e a pessoa tá te pressupondo que você é hétero sem você ter feito nada pra que ela pressuposse isso. Essa heteronormatividade que soca as pessoas no armário, e elas têm que recusar isso, esse cerceamento, essa invisibilidade. Ter uma legislação que torne crime, que penalize e que responsabilize pessoas que praticam a discriminação, a LGBTfobia ou a violência é importante, porque nós vamos ter um marco jurídico para poder atuar e mudar essa realidade. É óbvio que a lei, por si só, ela não muda a realidade de uma hora para outra.
mas ela, sem dúvida nenhuma, é um instrumento para que, junto com o movimento, com a população em geral, com os aliados, a gente possa estar usando para mudar essa realidade. O que a gente quer mesmo é que não se tenha mais violência, que não se tenha mais assassinato de LGBT e que a gente nem utilize essa lei. Mas é necessário, num país como o Brasil, que é um país de extrema violência à nossa população. Então, isso é fundamental e ajuda ao combate à violência e à discriminação à nossa população. Não mesmo, e eu acho isso bem tosco. É fazer o quê? Igual eu sou hétero, vai me prender porque eu sou heterossexual. A criminalização da homofobia não é uma medida efetiva para acabar, né, com a homofobia. A violência contra os homossexuais, ela pode vir de várias formas e não só fisicamente, né? Eu acho que com a criminalização da homofobia, uma pessoa que seja atacada, por exemplo, por ser homossexual, ela vai poder chegar numa delegacia e registrar o caso como homofobia. Entretanto, eu acho que a gente precisa pensar nas penas para não superlotar mais ainda o sistema penitenciário e para não ser mais uma medida para lotar as cadeias de jovens negros, que é o que acontece com a maioria dos crimes. Eu acho que o melhor caminho para acabar mesmo com a violência contra os homossexuais seria a educação, políticas públicas. Mesmo que se torne crime, isso não vai parar de acontecer assim do nada. A gente precisa desconstruir cada vez mais a sociedade e as pessoas, e isso é no dia a dia que se faz. Sim, é claro que é. Grande parte das pessoas, elas falam, pô, mas tem que parar de criar lei. Se tiver agressão contra um hétero, é a mesma coisa e tal. Eu tento explicar às pessoas que não é a mesma coisa. Tanto quanto a criminalização da homofobia, quanto o feminicídio também. Tem uma coisa muito importante que é identificar por que aquele crime foi cometido. O que as pessoas querem? Elas querem que seja tudo englobado só de uma forma e que seja punido dessa forma. Mas se você souber onde está, por que aquilo, olha, esse aqui foi crime de homofobia, vamos dividir aqui, isso foi feminicídio, vamos dividir aqui, você consegue achar a raiz do problema e a forma de resolver ele. Muitas vezes, conscientização social pode fazer através de empresa, através do próprio Estado, dentre outros órgãos. Até a forma de punição também pode ser muitas vezes educativa e se não tiver jeito vai ter que ser preso ou pagar de outra forma, depende também do estágio. Mas é isso. Como a questão de identificação do problema, do crime, eu sou super a favor. A criminalização da homofobia é um passo eficaz e necessário, e condição sine qua non para a mudança de comportamento e mentalidade em relação a homossexuais, porque como é uma violência estrutural, ela precisa de uma resposta estrutural também, né? E essa resposta estrutural vem via criminalização e políticas públicas, assim. O racismo não acabou com a criminalização, mas ele é um gerenciamento da sociedade, digamos assim, dos direitos e deveres da sociedade em relação a essa questão que é macro. E tem que acontecer em relação aos homossexuais também. O que a gente tem percebido é que a população, em geral, ela discute qualquer assunto. Discute política, discute futebol, discute até religião. Mas quando se chega à questão da sexualidade, a gente não dá conta de discutir a sexualidade com a seriedade ou com a responsabilidade que esse tema precisa. Ou a gente transforma em tema jocoso e aí vira piada, ou a gente trava e não consegue discutir. E aí discutir sexualidade, discutir gênero, discutir diversidade sexual, ela é fundamental não só para o tema da homossexualidade, mas dão vários temas que relacionam o indivíduo, o ser humano. É lamentável que a educação brasileira, que discute vários temas, hoje a gente discute, por exemplo, a questão da dengue. O papel da escola no combate à dengue é fundamental. E também pode ser fundamental a questão da gravidez precoce, da questão das STIs, da sua sexualidade. Vários temas estão sendo negligenciados, na minha opinião, pelo ambiente escolar por conta de uma postura preconceituosa e um discurso moral. Eu não apoio. É nessa hora sim que eu falo sobre uma desigualdade, em questão de poder, né, no caso, se for aprovado, poder falar sobre sexualidade dentro da sala de aula. Eu não posso falar sobre uma religião, por exemplo.
Porque isso causa polêmica, né? Apesar do que muitos acham, isso também causa muito polêmica. Eu não posso falar sobre o cristianismo dentro de uma escola com muita liberdade, dependendo do lugar. E eu não acho que seja muito propício apresentar para as crianças isso. É uma pauta super importante e é a base, né, gente? Educar é tudo, assim. Você começa a educar desde pequeno, né? As crianças lá do ensino fundamental, elas vão crescer e vão se tornar pessoas que vão saber respeitar a identidade de gênero do coleguinha, que vão saber respeitar a orientação sexual do coleguinha, que vão compreender essas pessoas. Pelo contrário, é você lutar contra um fato da sociedade, é você querer esconder. E dentro disso teve muita política de formação, que a gente viu sendo colocado algumas coisas que não tinham nada a ver com aquele ensino. Mas eu acho que escola é lugar de aprender cidadania, é lugar de aprender respeito. Na discussão que eu tive, inclusive, de um post meu, alguém colocou que escola não era lugar disso. Mas é lugar disso sim. Quanto eu tive, assim, individualmente, de professor, que não me ensinou só aquela coisa padrão, mas que me ensinou a questionar. Acho que isso foi a parte mais importante, assim. E eles não fizeram isso naquele momento que ele estava dando a aula ali, não. É lugar de se discutir também, seja de forma padrão ou não. Se for dentro da grade do ensino ou não, eu acho que tem que ser discutido. É dever do Estado ela orientar os cidadãos para suas obrigações e respeito aos próximos, né? E como a sociedade brasileira optou por ser orientada pelos direitos humanos, isso cabe também a disseminar, né, e cobrar o respeito a todos os indivíduos da sociedade. Se é a função do Estado, ela tem que começar dentro dos primeiros contatos sociais das pessoas, né? No momento que a pessoa sai do ambiente individual, né, familiar, e começa a lidar com a sociedade, ela tem que já aprender a lidar com outros seres humanos e a lidar com aquela mesma, que no caso, muitos desses alunos, dessas pessoas instruídas serão também LGBTs. É obrigatório, assim. É um viés complementar à criminalização. Claro que pode. A homossexualidade ela faz parte do ser humano, mas a nossa diferença ela está no seu objeto de desejo, no seu afeto, mas ela pode ser feliz como em qualquer outro ser humano pode ser feliz. Agora, o que nós temos que contribuir para que essa felicidade seja plena e mais comum na nossa população é diminuir a violência, o preconceito e a LGBTfobia. Aí eu tenho certeza que nossa população vai ser feliz para sempre. Eu acho que ele pode ser feliz. Ele vai ter as infelicidades dele, como enfrentar uma homofobia, como enfrentar pessoas, né, que vão deixá-los tristes momentaneamente. Eu acho que eles podem ser felizes, mas não completos. Coisa diferente. Olha bem pra essa carinha aqui, gente. Tem cara de quem tá triste? Claro que pode ser feliz, gente. Vamos fazendo. Como assim? A gente tem memes da Inês Brasil. Como não ser feliz com isso? A gente vai em baladinha que toca musiquinha... Nossa! Pop internacional, toca Britney Spears, Beyoncé. Quem não é feliz com isso? Vem pro lado aqui, ó, colorido. Isso aqui que é felicidade. Pode, deve ser feliz e vai conseguir ser feliz, espero, né? Acho que isso não tem muita distinção, não, né? Tem que se aceitar sendo hétero, sendo homossexual. Isso é o primeiro passo pra gente ser feliz e um grande passo. Tem um monte de gente que vai falar, que vai ser contra e tal, mas o resto depende muito de você, acho que depende muito mais do indivíduo, assim. Uma pessoa homossexual pode ser muito feliz, dependendo da forma como ela conseguir lidar com esse entorno social dela, que tenta definir que ela não seja feliz. É perfeitamente possível, mas ela tem um desafio a mais do que as outras pessoas não possuem. E um grande desafio. Eu acho que até que seria maravilhoso que a gente pudesse ser tudo isso e também doar sangue, né? Porque infelizmente no país, no Brasil, ainda o sangue de gays e os sangues LGBT são recusados. Então acho que seria muito bacana se tivéssemos inglês. Não, eu não me importaria, né? Na minha família também tem casos homossexuais e não me importo a questão deles serem homossexuais, em questão de me relacionar com eles. Eu não tenho, assim, o menor problema em me relacionar com eles de forma alguma, amigos, não mesmo. Não me importaria, inclusive adoraria. O fato da pessoa ser homossexual não interfere na capacidade dela de exercer uma profissão, ser uma pessoa legal, bacana. Inclusive, eu acho que a maioria dos homossexuais são todos legais, bacanas. Não interfere nem no caráter e nem na capacidade profissional da pessoa.
Não, é normal, tipo assim, não tem porquê assim, qual a diferença não de ser homossexual, de ser... Não pode ser chato, né? A pessoa não pode ser... Tem que vir pros rolês. Não tem porquê assim, se importar, não muda nada. Não... Eu não sei nem como responder isso, não tem importância não. Normal. Ué, se eu tivesse pessoas ao meu entorno de todas as estratos sociais que de homossexuais, seria a melhor coisa do mundo, né? Sabendo que elas são homossexuais. E, aliás, na verdade, eu até tenho. Porque o ambiente que eu trabalho tem muito homossexual, mais do que os outros ambientes dos meus colegas, assim. Até hétero, por exemplo, também eu aceitaria ter, né? Eu até tenho amigos que são. A gente tem que conviver com a diversidade, né? Eu acho que a luta pelos direitos da população LGBT, ela precisa ser uma luta local, que isso tem a ver com a sua vida, tem que ser uma luta nacional, porque resolvendo o seu problema não resolve o problema do país, o país precisa melhorar para que isso seja toda a população e LGBT e a população em geral possa usufruir de direitos e qualidade de vida. E internacional. Então é preciso ter uma ampla solidariedade internacional. É impossível, por exemplo, que hoje ainda tenha pena de morte a LGBT. Países aqui da América Central têm leis que criminalizam a homossexualidade e que é preciso ter uma ação coordenada internacionalmente para que se avance direitos, porque se avançando direitos na Argentina, avançando direitos em outros países, isso ajuda também aqui no Brasil. É bom que a população LGBT entenda isso, que se avançando direitos, tendo ações LGBTs, paradas na África, paradas, sem dúvida nenhuma, as paradas que hoje surgem na Ásia, na África, foi por conta das paradas brasileiras. Então isso ajuda no empoderamento, na visibilidade, inclusive na incidência ao Estado. A gente precisa ter essa rede local, nacional e internacional para a gente ter um mundo melhor, né? Eu acho que essa realidade, né, da homofobia, como é que ela pode ser mudada é através do respeito, através do amor, porque se todos nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, não haveria esse tipo de coisas. Pelo contrário, né, ninguém ia se sentir recriminado. A chave para que isso acabe é o respeito, porque se nós respeitamos o outro, independente se nós pensamos de forma diferente, isso acaba. Tudo está com a base no respeito um com o outro. Isso pode mudar. Para combater a homofobia social, eu acho que uma coisa que seria essencial para mudar isso seria a educação. E isso envolve também as instituições, educação na escola, educação em casa, educação em qualquer espaço mesmo. Na homofobia institucionalizada, eu acho que precisa ter luta, né? Precisa ter coragem ir lá e lutar pelos seus direitos. Lembrando que não precisa ser viado e sapatão para lutar por mais direitos para os homossexuais. Qualquer pessoa pode chegar e ajudar a gente. A luta por mais direitos é uma coisa muito importante para que se conquiste direitos e assim a gente consiga eliminar a homofobia das instituições aos poucos. É um processo lento, mas é possível mudar. Só a luta muda a vida, né? Questão legal, Estado, é o que eu venho falando, ele não pode e não deve entrar nessas questões de liberdades sociais. A partir do momento de que aquilo não influencia na vida do outro, essa liberdade não pode ser cessada. Daí começar a fazer os curativos na sociedade, se imaginando a sociedade como pessoa, começar a fazer os curativos através de política pública e não atrasar isso demais, assim. O próprio caso da criminalização da homofobia. No mais, como pensamento libertário, acredito mais na sociedade, fala do cidadão comum mesmo, como protagonista. Grupo, mobilização. O mercado também junto. As mudanças no mercado fizeram ajudar da forma dele em vários tipos de liberdade. Inclusive da mulher, eu já vi muitas matérias sobre isso. Dos negros também. Ele consegue, através da propaganda, dar uma outra cara. Se ele quiser, né? Eu acho que tá caminhando pra isso. Eu sempre sou muito atento a isso, está caminhando para isso. O mais forte é a mobilização social, seja das empresas, seja do cidadão ali no dia a dia dele, seja de forma mobilizada, criando evento, criando música, qualquer outra expressão de arte, pequenas coisas. A gente chega lá, vamos ser otimistas.
O princípio dele são as pessoas atingidas até por uma questão de autopreservação, começar a se manifestar em relação a isso, tal como já aconteceu na história. Há mais de 100 anos, um jurista alemão, ele, pela primeira vez que discursou a favor da homossexualidade, aí depois vieram outras entidades, aí depois veio o Stonewall e tudo isso que a gente conhece hoje. Começa a ir pelo coletivo, né? Aí começa a interferir no social, até que consiga o institucional, que o institucional também vai ter ser um parâmetro normativo para a sociedade toda, de forma a ir desconstruindo, né? Um problema em várias esferas vai ter que ser combatido nas mesmas esferas, né, meu?